Olá meninas, sejam muito bem-vindas à aula do nosso especial de Natal do Clube de Encantos. Se você ainda não conhece esse projeto, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais. E antes de começar a nossa aula, te inscreve no canal. Se você já é inscrita, manda aí para umas 3, 4 amigas, traz elas para cá para assistirem com você. Deixa teu gostei para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que você realmente está gostando. Deixa também o teu carinho, eu adoro ler as mensagens de vocês, eu sempre respondo, é um prazer, é uma honra. E antes de começar então, só agradecer a vocês que estão aqui confiando e acreditando no meu trabalho. Um beijo e vamos costurar! Bem-vindas a mais uma aula. Nós vamos começar então fazendo a golinha, tá? Que é essa golinha aqui com pontas, ela vai ficar um pouquinho aberta, uma gracinha. Eu desenhei ela aqui no meu tecido e ainda não cortei porque a gente vai usar esse desenho aqui como referência, tá? Eu fiz uma setinha aqui pra eu saber que é esse lado que eu tenho que costurar, tá bom? Vocês observem isso também, porque é bem parecido o outro lado que vai no ombrinho, tá? Então, se atentem para marcar o ladinho da costura e nós vamos costurar, então, aqui, essa parte reta e essa partezinha aqui de baixo, tá? A partezinha de cima vai ficar aberta, bem como essa lateralzinha aqui, tá? Então agora eu vou costurar aqui bem em cima dessa linha que eu fiz, tá? Desenhando com o meu molde e mostro pra vocês. Costurei aqui, quero mostrar pra vocês que eu costurei bem em cima desse risco que eu tracei, tá? Usando meu molde. E é a nossa referência pra ficar uma costura bem reta e alinhada, tá? Do outro lado a gente consegue perceber isso. Então agora a gente vai cortar. Nesta parte aqui, onde não foi costurado, eu corto em cima do desenho, tá? Onde eu tracei o meu molde. Por isso que eu me referi que a gente usa esses riscos como referência. E aqui, onde eu costurei, eu vou cortar com uma margem de meio centímetro. Você deixa pra fazer isso após a costura, porque é bem mais fácil, tá? Feito isso, vou tirar a pontinha aqui. E aqui nesta parte de baixo, voltei aqui para mostrar para vocês a golinha já passada a ferro. Então, com as duas prontas, eu vou mostrar como que a gente vai montar aqui na pala do vestido, tá? Eu marquei aqui com o ferro o meio, dobrei assim, tá? E vinquei com o ferro de passar. E ficou uma marcação ali para eu enxergar o meio. Desta forma, eu venho então com a minha golinha e posiciono assim, ó. Alinhado aqui no ombrinho, tá? Acompanhando o contorno do pescocinho. E então, eu posiciono ela aqui. Com alfinetes, para me ajudar a manter isso no lugar. Tá? Ela vai levemente passar deste meio aqui, tá? E é realmente essa a intenção. Para que quando a gente costure e forre esse vestido, fique a abertura desejada, tá? Então aqui, ó, vou posicionar, eu venho com a outra, posiciono aqui, ó, alinhando os tecidinhos no ombro e no contorno do pescocinho, tá? Posiciono aqui, como vocês podem ver, fica assim, ó, milimetricamente pra cima, tá? E aí, então, eu vou colocar alguns alfinetes aqui, pra explicar bem isso pra vocês. Feito isso então, tá? Como a gente ainda vai manusear bastante essa pala, eu vou passar uma costura de segurança, tá? Uma costura simples, só pra manter essa gola no lugar, tá? Eu vou fazer isso então e vou mostrar pra vocês também a questão da manguinha, tá? Como eu disse pra vocês, a manga tulipa, essas duas partes compõem a manguinha, que vai deixar ela assim. Eu posicionei ela aqui, aí no molde de vocês, eu tinha feito ela já com esse desenho, tá? E então, quando vocês recortam, ele vai ficar uma parte sombreada. E aí vocês posicionem em cima para ficar bem alinhado, tá? É bem simples. E então, eu coloquei um alfinete. Agora, aqui nesta parte, daqui até aqui, onde termina a manguinha, aqui, tá? Essa termina de baixo. Eu vou passar duas costuras e vou franzir para deixar desse jeito. O franzidinho vai ser só nessa partezinha aqui, onde as manguinhas se sobrepõem, tá? Eu começo aqui e termino aqui. Passo duas costuras para franzir e dar esse efeito. Porque eu quero que quando fique no bracinho, dê bem esse efeito da tulipa, tá? Então é por isso que a gente não vai franzir além disso aqui. Então agora eu vou passar a costura de segurança aqui na minha golinha
e vou passar as 2 costuras aqui na minha manguinha pra franzir e deixar desse jeitinho aqui, tá, meninas? Então eu faço isso e volto com vocês. Agora, então, já passei a costura de segurança aqui na golinha, mantendo ela no lugar, porque como eu expliquei, a gente vai manusear bastante, então é importante que ela não saia do lugar que a gente quer que ela fique. E a minha manguinha, então, aqui, como vocês podem ver, passei as 2 costuras apenas na medida em que elas se encontram, tá? Franzi pra dar esse efeito aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Então, com as 2 manguinhas prontas, um charminho, tá? Vamos dar continuidade. Aqui com a tira, na qual as medidas constam aí no material de vocês, como tira das costas, faixa das costas, eu dobrei ela ao meio e passei a ferro vincando isso aqui, tá? Agora então eu vou já usar o meu giz de alfaiate, tá? Ele é um giz normal e vou marcar aqui, ó, 1,5 cm e mais 1,5 cm, ou seja, aqui eu marquei 1,5 cm e aqui eu marquei 3 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Lembrando que tá na dobra do tecido. Aqui e aqui, tá? Só relembrar pra vocês aqui. E então agora eu vou unir esses 2 pontinhos usando a minha régua. Eu estou usando o giz porque de acordo com o que a gente vai manuseando, ele vai apagando, tá? Deixa eu só ajustar aqui, que ficou tortinho. Pronto. E agora eu vou unir os pontinhos de baixo. Pronto, tá, meninas? Se você tiver aquela canetinha fantasma que vai apagando conforme passa o ferro, pode ser também, tá? Só não te aconselho a riscar com a caneta, porque isso aqui vai ficar aparente, tá? Vai aparecer. Então agora com esses 2 riscos aqui, eu vou passar uma costura bem em cima, formando 2 canaletas para a gente passar o elástico, tá? Eu até já deixei pronto aqui, tá? Passei aqui a costura, ó, observem que já está assumindo o risco que eu fiz com o giz, tá? Do outro lado tá aqui bem parelhinho. Então eu vou pegar o meu elástico, tá? Eu não vou dar a medida do elástico pra vocês, porque depende da elasticidade dele. Esse meu aqui é bem gostoso, bem maleável, então ele tem uma elasticidade um pouco maior, tá? Então aqui, ó, eu vou verificar assim, eu vou pegando ele e vou esticando até que ele alcance a medida dessa tira aqui do tamanho que eu tô fazendo, tá? Se eu esticar ele assim, ele vai chegar na medida da minha tira, tá? Esse pedacinho assim, estica até a medida total da minha tira, sem ficar muito apertado, tá? Porque como a gente tá fazendo uma roupinha para um bebê, também não pode ficar muito apertado. Então você também já se atenta para não usar um elástico muito firme, tá? Tem que ser bem maleável. Pronto, então aqui eu já cortei as 2 partes do meu elástico, porque são 2 canaletas. Na terceira a gente não coloca, tá? Senão vai ficar ruim de costurar. Eu vou pegar aqui o meu passador de elástico e vou prender ele. Eu vou passar um aqui com vocês para vocês entenderem como é que faz, tá? Eu venho aqui e passo, ó. E vou puxando com cuidado. Ó, chegando aqui, eu vou fazendo com cuidado. Pronto, ó, chegou aqui. Eu vou passar uma costura aqui, só pra isso ficar no lugar, tá? Vou fazer com vocês mesmo, porque é bem rapidinho, só pra ficar bem claro como fazer essa parte. Pronto, ó, aqui o elástico já tá preso, então eu venho aqui do outro lado e tiro ele. E também costuro aqui. Pronto. E aqui eu tiro essa sobrinha. Feito isso, então, o elástico que eu passei na primeira canaleta já está ok, tá? Eu vou passar na segunda e volto pra mostrar pra vocês. Já passei aqui o elástico nas 2 canaletas que a gente fez juntas, tá? Essa partezinha que vai nas costas, que fica bem confortável e bem fácil de vestir aí o seu bebezinho, tá? E então agora eu vou reservar, que a gente vai começar a montar essa pala, tá? Eu estou aqui com as partezinhas de trás. Vou explicar como que a gente vai fazer. Então aqui, ó, o meu tecido ele não tem distinção de lado direito ou lado avesso, mas se o seu tiver, você vai posicionar direito com direito, tá? Mantendo o avesso pra fora.
porque nós vamos unir os ombrinhos. Lembrando que a pala é forrada, já tem margem de costura e o tecido que eu tô usando é o Oxfordine. Eu uso bastante, é um tecido que não amarrota, bem confortável, bem gostoso e também tem um valor bem acessível. E vou fazer também no forro, que estou usando o mesmo tecido, tá? Porque é um tecido bem confortável e eu gosto bastante de quando tá forrado na mesma cor, no mesmo tecido. Principalmente na mesma cor, tá? Acho que fica um acabamento bem bacana. Se você não costuma fazer assim, te aconselho que você vai ver a diferença no resultado, tanto para entregar quanto para fotografar. Então agora aqui, ó, com os ombrinhos aqui unidos, tá? A gente vai costurar para começar então a montar essa pala. Eu vou costurar tanto o tecido principal quanto o forrinho, tá? Lembrando que aqui também é o lado direito do forrinho. E aí eu volto para mostrar para vocês. Com os ombrinhos costurados, tá? Vou começar a montar aqui com vocês então. Voltamos aqui pro tecido principal, onde tá a nossa golinha. Vamos pegar então a nossa manguinha, tá? Eu te aconselho a deixar essa voltinha aqui da tulipa pra frente, tá? No caso assim. Então eu vou posicionar ela aqui. Só vou medir o meio dela aqui e colocar bem no centro dos meus ombrinhos, tá, meninas? Façam isso pra ficar bem centralizado. Então eu vou alfinetar. Desta forma, tá? Começa pelo meio, tá? Ali aonde tá a costura do teu ombro, que é a referência do centro da tua manga. E aí você vai posicionando conforme a curvatura da cava. Desta forma, tá? Vai ficar bem bacana, bem charmosa essa manguinha. Vocês vão gostar bastante. Aqui, vou só fazer com vocês pra ficar bem claro como que a gente faz essa parte, tá? Não deixe de seguir a voltinha da cava, meninas. Pronto, ó. Fiz isso então, eu vou agora costurar. E depois eu vou colocar a outra aqui da mesma forma, tá? Lembrando que eu mantive a voltinha da tulipa pra frente, então eu tenho que fazer do mesmo jeito. Eu vou costurar então essas duas manguinhas e mostro pra vocês. Com as manguinhas costuradas, tá? Do jeitinho que eu expliquei pra vocês, uma costura de segurança, porque depois quando a gente forrar essa pala, aí sim a gente vai colocar uma costura bem firme, já consegue ver como que ela vai ficar, tá? Lembra de manter para o mesmo lado a voltinha, tá? Pra não ficar uma pra lá e uma pra cá, tá? No caso a minha ficou pra frente, eu sempre prefiro porque fica mais visível esse detalhe da manguinha tulipa. E então eu permaneço com elas assim, porque agora a gente vai forrar essa pala, tá? Aqui tá o forrinho que a gente já uniu os ombrinhos e eu posiciono aqui em cima. Lembrando de posicionar direito com direito, mantendo o avesso pra cima, tá? Eu vou começar então costurando o pescocinho, unindo costura com costura dos ombrinhos, ó. Alinha bem as costuras, porque é muito importante pra encaixar todas as partes, tá, meninas? Senão não vai dar certo. Encaixei aqui. Do outro lado também. Costura com costura dos ombrinhos. Ó. Costura com costura bem alinhada. Vai ajustando, tá? Lembra que tem a tua golinha ali. Posicionei e eu vou alfinetar. Prontinho. E aí, então, eu vou ajustando, tá? Vou posicionar aqui. Porque agora eu vou costurar esse ombrinho. Eu só vou colocar uns alfinetes pra assegurar que vai ficar no lugar que eu quero que fique. Já falei, né, pra vocês que já tem a margem de costura. Nesta partezinha da abertura das costas, eu também vou aproveitar para costurar. Então, eu já vou alfinetar aqui também, tá? Embora a gente vai fazer por partes, eu quero só explicar bem para vocês. Pronto. Do outro lado também. Alinha bem.
para já costurar toda essa parte. Coloca bastante alfinete, tá, meninas? Pra não sair do lugar. Pronto, então agora alfinetei e agora a gente vai costurar, tá? Eu vou costurar, então, toda essa volta, que começa lá nas costinhas, costura o pescocinho e termina lá do outro lado, tá? Passa 2 costuras bem firmes, bem resistentes, pra isso não sair do lugar. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou costurar aqui na parte de baixo também, tá? Que eu já volto com tudo prontinho pra vocês, pra gente costurar as cavas depois, tá? Aí eu vou costurar aqui embaixo também e deste lado aqui também, tá? Prontinho. Então agora eu vou costurar aqui também. Daqui, essas 2 partezinhas de baixo, de trás das costinhas e toda essa volta aqui, conforme eu já expliquei. Então agora eu costuro essas partes e mostro pra vocês. Prontinho, meninas, costurei aqui então, tá? Começando aqui pela parte das costinhas, passando pelo pescocinho e terminando aqui do outro lado. Costurei também aqui, passei 2 costuras bem firmes, mantendo a mesma margem de costura, o que é muito importante, tá? Eu quero mostrar pra vocês então agora como costurar a manguinha, tá? Eu já tô aqui então, ó, com essa parte, né, que eu já costurei. Puxa a tua golinha pra você não costurar em cima dela. Posiciona a tua manguinha aqui pra dentro. Nós vamos costurar por partes. Primeiro a parte da frente, então você dá uma puxadinha ela puxando pra frente pra você conseguir manusear. E aqui eu vou colocar um alfinete, tá? Alinhando costura com costura, nesse momento é assim que você vai ter que alinhar, em função de que a manguinha, né, não permite que a gente consiga ver pela parte da frente, o que não tem problema, tá? Você consegue alinhar assim. Pronto. E aí, então, eu vou ajustando aqui, ó. Distribuindo tudo no lugar, tá? Eu vou costurar primeiro a parte da frente, porque em função dessa manguinha fica repuxado, tá? E eu não consigo costurar tudo ao mesmo tempo. Até aqui, ó. Ó, organiza bem. Aqui. Vai ajustando tudo, tá? Como essa manguinha ela tem um leve franzidinho ali, né? Como a gente fez juntas, fica repuxando. Então, por isso que a gente faz por partes. Então aqui eu alfinetei toda a parte da frente e eu vou costurar até aqui. E depois eu costuro aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou costurar então as 2 partes da frente, tá? Essa que eu arrumei aqui com vocês e esse outro lado, que é exatamente igual. E volto pra gente fazer juntas a parte de trás. Então agora eu costuro aqui e já mostro pra vocês. Já costurei aqui nas 2 partes da frente, como eu mencionei pra vocês. Aproveitei e já costurei atrás aqui de um dos lados, tá? Já fiz alguns piques também, porque como essas partes são curvas, é muito necessário. E deixei aberto aqui a parte de trás de um dos lados pra explicar como que a gente vai fazer, tá? Como eu já costurei aqui a parte da frente, eu posso puxar um pouquinho a minha manga pra não ficar repuxado, tá? E aí o procedimento é o mesmo. Eu vou alfinetar, acompanhando a curva da cava, tá? Por isso que a gente faz por partes, porque fica um pouquinho puxadinho. E aí, então, eu vou distribuindo isso tudo no lugar, de maneira bem simples, só ajustando. Desta forma. E aí, agora, então, eu posso costurar, tá? Eu costuro daqui, no cantinho da cava, até aqui, o encontro dessa costura que eu já havia feito, tá? Eu vou costurar aqui então e mostro pra vocês. Costurado aqui então, já posso tirar os alfinetes. Lembrando também que já fiz os piques aqui, tá? Que são os pequenos cortes, um do lado do outro, pra dar esse movimento às curvaturas. Feito isso então, agora a gente vai virar essa pala. A gente vem aqui e começa a puxar com cuidado. Pode puxar pela manga, ela tá bem firme, bem presa. E aí, então, a gente desvira isso aqui. Desta forma. Aqui, a gente dá uma ajustada, tá? Coloca tudo no lugar.
E aqui é a lateralzinha. Eu vou ajustar bem aqui pra mostrar pra vocês. Pronto. Ficou assim, tá? Bem fininho. Aqui a gente precisa ajustar bem, tá? Pra ficar uma pontinha bem bacana. Empurra com cuidado pra não furar o teu tecido, tá? Eu tô usando a minha tesoura porque ela não tem ponta, então ela ajuda bastante. Vou tirar aqui o outro lado pra explicar bem pra vocês, tá, meninas? Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, que com certeza eu quero te ajudar para que você consiga fazer uma peça, um trabalho bem bacana, bem bonito, tá? Lembrando que esse projeto aqui faz parte do nosso especial de Natal. Se você não está vendo ele agora, em outubro, você ainda pode adquirir ele separadamente, o valor está aí na descrição do vídeo. Aqui, consegui empurrar. E só vou ajustar aqui essa pontinha. Dessa forma. Pronto, tá? Já conseguem ver a manga, uma gracinha, tá? Então agora, antes da gente dar continuidade a fazer, a montar essa pala, a gente vai passar ela a ferro, tá? Eu não vou passar ela aqui em cima em função da golinha, eu passo ela aqui do lado avesso. Eu não passo também em cima da manga, eu só passo aqui, tá? Pra assentar essas costuras e colocar tudo no lugar. Vou passar a ferro então e volto com vocês. Agora então, com a minha pala já passada a ferro, como eu disse pra vocês, passei aqui do lado avesso, tá? No forrinho, pra não ficar interferindo aqui na nossa gola. Não passei aqui nas manguinhas pra não amarrotar, tá, meninas? Feito isso então aqui com a tira da partezinha das costas, que a gente já havia feito. Eu pego aqui então no tecido principal, tá? Na parte da frente. Organizo aqui pra não ficar repuxadinho onde eu vou costurar. E posiciono aqui, ó. Tá? Bem rente aqui. Posicionei aqui. E eu vou costurar. Vou colocar um alfinete pra conseguir explicar pra vocês, tá? E aí eu vou costurar. Do outro lado a mesma coisa. Eu dou uma organizadinha. Se quiser costurar por partes, fazer um lado depois do outro, ótimo, tá? É algo que a gente precisa fazer com calma, realmente, tá, meninas? Posicionei aqui e vou alfinetar desta forma, tá? Depois que eu passar essa costura aqui, eu venho e posiciono essa aqui, tá? Desta forma aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui pra explicar pra vocês. E costuro. Eu só estou mostrando pra vocês, mas eu quero que vocês costurem por partes, tá? Primeiro a parte do elástico e depois a parte das costinhas, tá bom, meninas? Pra não interferir e pra não dar erro, tá? Essa aqui também vai bem justo aqui ao cantinho da costura da cava. Costuro o elástico e depois essas daqui, tá? Então, depois que tiver as duas partes costuradas, eu mostro pra vocês. Prontinho, já costurei aqui primeiro a parte do elástico e depois essa partezinha de trás que eu puxei pra frente conforme eu mostrei pra vocês, tá? Agora, então, a gente vai fechar essa pala. Com essa partezinha do forro que tá atrás, a gente vai jogar ela pra frente desta forma, fazendo com um sanduichinho de tudo, tá, meninas? Organiza aqui. Tapando tudo e costura. Eu costuro e mostro pra vocês. Vou fazer dos dois lados e já volto aqui com isso prontinho. Costurado, tá? Já fiz isso dos dois lados. Aí, então, você virando, você já vai conseguir a sua pala, tá? Esse elástico vai pra trás e a frente vai ficar assim, ó. Bem limpinha, tá? Aparecendo apenas a golinha e as tuas manguinhas. Nas costas é o elástico. Percebam que isso aqui ainda tá solto, tá? Nós vamos costurar juntas. Você vai dar uma puxadinha assim, porque o seu elástico precisa estar esticado para costurar. Você vai ajustar aqui, ó,
cuida aqui dentro pra isso aqui tá bem alinhado, ó. Viram que tá bem alinhado? E aí, então, a gente vai costurar, ó. Você vai esticar, porque se você não esticar e costurar com isso franzido, vai tirar a elasticidade e vai perder toda a função do nosso elástico, né, que substitui a carcela. Então, você puxa assim, puxa, organiza e costura, tá? Eu vou costurar então uma costura bem rente aqui, tá? Pra prender isso aqui do elástico e volto pra mostrar pra vocês. Com a pala costurada, agora vocês já podem ver ela pronta. Nossas manguinhas tulipa, que tá uma graça, um charminho. Percebam a diferença de quando a voltinha tá viradinha pra frente, porque a gente de cara consegue perceber, tá? Se você observar assim de costas, você vai até ter uma dificuldade de perceber que ela é uma manguinha tulipa, fica parecendo um copinho, por isso que eu dou a dica pra vocês então colocarem a voltinha pra frente, tá? Essa golinha aqui com pontas, que tá uma graça, pra fugir um pouquinho daquela gola boneca tradicional. E as costinhas com elástico, que é super adaptável ao corpinho, fácil de fazer e de vestir na criança, tá? Com certeza é bem mais fácil e assertivo de vender pra qualquer lugar do país, do mundo, do exterior. Enfim, tá, meninas? Agora, então, com isso pronto, a gente vai fazer a saia pra colocar aqui nessa pala. Eu estou aqui, então, com os dois painéis da minha saia. E a gente vai fazer a costura francesa, tá? Quem me acompanha sabe que eu sempre utilizo essa costura porque fica um acabamento mais limpo e sofisticado. Já fiz aqui em um dos lados, tá? Unindo os dois painéis, as medidas estão aí no material de vocês. E vou fazer aqui do outro lado, pra quem não sabe como funciona, tá? A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai unir direito com direito, tá? Dessa forma assim. Une direito com direito, tá? E costura. Depois que você passar essa costura, você vem com a tesoura e corta bem rente a ela, tá? Com muito cuidado para não atingir a costura. Só tirando o excesso bem rente a costura que você fizer aqui. Eu vou fazer isso e volto para mostrar a próxima parte e darmos continuidade. Prontinho, meninas, então aqui já costurei e já refilei, ou seja, cortei o excesso bem rente essa costura com cuidado para não cortar a costura, tá? Senão vai desmanchar. Agora, virando, então, eu vou passar a ferro vincando essa costura, tá? Você vai ajustando assim, para poder passar a ferro vincando bem. E então você vai costurar da mesma forma que eu já fiz aqui, ó. Quando você costurar, vai ficar assim, o acabamento todo escondido, tá? É bem simples. Depois que você virou, passa ferro e costura. Eu vou fazer isso aqui. E logo na sequência, eu vou fazer a barrinha. A barrinha também não tem segredo, meninas. Depois que você costurar as duas laterais, tá? Você vai dobrar uma vez, bem fininho, tá? Vai passar a ferro e vai dobrar novamente. Quando você dobrar novamente, você volta a passar a ferro vincando bem essas marcações, tá? E aí sim, você vem e costura bem rente a essa dobrinha, finalizando então a tua barrinha. Eu vou fazer isso aqui para finalizar essa saia e voltar com vocês. Meninas, com a lateral da minha saia finalizada, tá? Conforme eu disse, do lado direito ficar assim e do lado de dentro o avesso ficar assim, bem limpo, com essa costura bem bonita, escondendo todo o acabamento, tá? Fiz a barrinha também do jeitinho que expliquei pra vocês. Dobrei uma vez, passei a ferro. Dobrei outra vez, novamente passei a ferro, vincando bem. E aí, então, eu costurei bem rente a essa dobrinha, tá? Dessa forma é bem mais fácil e ela fica bem mais bonita visualmente. E então, depois de ter feito isso, eu passei duas costuras aqui na cintura onde eu vou franzir, tá? Passei duas costuras e aí eu pego as duas linhas, de cima ou de baixo, como você preferir, e começa a franzir, tá? Duas linhas também facilita na hora de costurar e de franzir, porque evita com que a sua linha fique arrebentando, tá? E percebam que o franzido fica mais achatadinho, facilitando a costura aqui da união da saia com a pala. E então eu vou franzir essa saia. A primeira parte, que é a parte da frente, eu vou franzir até que ela encaixe nessa medida aqui da frente da nossa pala, tá? A parte de trás da saia, mesma coisa, eu vou franzir até que ela encaixe aqui na parte de trás da pala. Lembrando que aqui atrás é um pouquinho maior em função do elástico, então você tem que medir com o elástico esticado.
Eu vou fazer isso então e volto pra mostrar como montar aqui na pala, tá? Então, já volto com vocês. Prontinho, já franzi aqui a saia, tá? Como eu disse pra vocês, medindo frente com a frente e as costinhas com as costinhas. Lembrando que o franzido das costas é maior do que o da frente em função que as costas, de fato, é maior que a frente, em função do elástico, tá, meninas? E então, quero mostrar pra vocês como que a gente vai unir a saia com a pala, tá? Mantendo aqui, então, a frente da pala com a frente da saia, tudo do lado direito. Você joga assim e já está no lugar. Nós usamos como referência tanto a lateral da pala quanto a lateral da saia, unindo costura com costura bem alinhada, tá? Alinhei aqui e então eu vou começar a alfinetar para não sair do lugar, tá? Do outro lado aqui também, como eu mencionei, a lateral é a nossa referência para ficar tudo bem alinhado. No momento em que a gente colocar, a gente começa a distribuir essa saia aqui na pala, tá? Pegando todas as partes da pala, tá? Que eu me refiro tecido principal e forro, alfinetando tudo aqui. Assim, aqui tem mais um pouquinho para alfinetar. Como a gente já mediu quando ia franzindo, facilita bastante, tá, meninas? Nas costas a mesma coisa, ó, organizando para costurar isso daqui sem deixar o elástico repuxado, tá? Ele tem que manter a flexibilidade dele, ok? Por isso que a parte de trás é um pouquinho maior. Porque senão vai perder a funcionalidade. Coloca bastante alfinete, tá? Como eu gosto de brincar, o alfinete não gasta, pelo contrário, ele te auxilia bastante. Tá? Alfinetei aqui então toda a volta da pala, unindo a cintura da minha saia com a cintura da pala. Feito isso, então, agora eu vou costurar. Vou passar duas costuras bem firmes, porque é a costura final, tá? Sempre mantendo a mesma margem de costura. Então, agora eu costuro e volto pra mostrar pra vocês. Então, agora com a saia do vestido já costurada, passei duas costuras bem firmes, como eu mencionei com vocês, tá? Sempre mantendo a mesma margem de costura pra ficar tudo bem alinhado. Antes da gente fazer o forrinho e trocar pra linha branca, quero mostrar pra vocês os detalhes do nosso vestidinho, tá? Que são esses lacinhos aqui, que vão dar todo um charme especial pro nosso vestido, tá? Lembrando que esse projeto faz parte do Clube de Encanto. Se você não conhece e quer saber mais como funciona, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Aproveita, deixa o teu gostei. Lembrando também que o Clube de Encantos vem com a proposta de trazer mini coleções. Por isso que esse vestido aqui, ele está com esses lacinhos, tá? Pra combinar, pra conversar com o outro que a gente já fez. E então agora eu vou mostrar pra vocês como fazer os lacinhos e na sequência a gente vai finalizar esse vestido com o nosso forrinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o lacinho. Agora então a gente vai fazer o lacinho, que é o acabamento do nosso vestido. Já deixei pronta aqui uma das pontas do nosso laço, que é que a gente vai construir agora. E então vou fazer com vocês esse aqui, tá? Porque é o mesmo processo em todas as pontas, tá? Esse lacinho ele vai ser um laço com duas pontas. Já fiz uma e agora a gente vai fazer a outra. Você vai fazer todas do mesmo jeito. Risca no teu tecido, tá? Usando o teu molde. E então você vai costurar bem em cima desta linha. Essa linha que vai te auxiliar, vai ser a tua referência para ficar bem parelhinho, tá? Então agora eu vou costurar daqui de cima até aqui embaixo. E aí então eu posiciono a minha agulha assim, tá? E eu viro o meu tecido. Costuro aqui, baixo a minha agulha, movimento meu tecido e aí então eu costuro, tá? Até aqui. Vai ficar aberto apenas essa partezinha aqui. Eu costuro e volto pra mostrar pra vocês. Costurei aqui então, bem em cima do risco que eu havia feito. Na sequência então eu cortei o excesso de tecido que ficou, tá? Mantendo apenas uma margem.
e cuidando para não cortar em cima da minha costura, tá? Senão vai estragar o seu trabalho. E aí, então, você já consegue desvirar essa ponta, a ponta do seu laço, tá? E você vai fazer isso em todas as pontas, tá? Serão 2 lacinhos, cada um com 2 pontas. Você precisa desvirar. Pronto. Chegando aqui no finalzinho, você organiza para que essa ponta fique bem marcada, tá? Bem vincada. É bem simples, você pega alguma coisa para empurrá-la. Com cuidado para não furar, tá? Pronto, empurrei a pontinha, percebam? Do outro lado também. Por isso que a gente tira o excesso de tecido para não ficar um acúmulo de tecidos ali. Feito isso aqui, então, nós vamos passar a ferro vincando bem para ficar desta forma, tá? Eu vou passar a ferro aqui, então, e mostro pra vocês. Eu estou aqui com o retângulo que eu vou fazer o meu laço, tá? Eu já marquei ele com o ferro de passar, ó. Dobrei uma vez e dobrei outra, tá, meninas? Não tem uma medida exata para sua dobra, até porque você vai acompanhar a medida desse retângulo. E aí, então, você vai costurar as laterais. Eu vou costurar aqui e mostro pra vocês. Agora, então, já passei as costuras aqui na lateral do que vem a ser o meu laço, tá? Esse daqui, eu vou virar ele também. E também vou ajustar aqui as pontinhas, tá? Empurrar para que elas fiquem bem assentadas, bem vincadas, tá? Desta forma. Agora, eu também vou passar isso a ferro. E depois que eu passar a ferro, eu venho e dobro assim. Se for o seu primeiro lacinho, bem simples, dobra e pronto. Se for o segundo lacinho, você dobra para que eles fiquem do mesmo tamanho aqui, essa margenzinha de baixo, tá? Que vai dar esse efeito de laço sobre laço. Então, agora eu vou passar isso aqui, vou passar essa ponta também e vou passar o que vem a ser o miolinho do meu laço, tá? Não tem necessidade de dobrar, costurar e virar, porque quando a gente colocar ele aqui, ele vai ficar bem firme de qualquer maneira. Então, você dobra ele assim, tá? Uma vez e dobra novamente, já é o suficiente. Então, você passa a ferro. Novamente, digo pra vocês, se é o seu primeiro lacinho, ok, é só fazer. Se é o segundo, você precisa medir para que fique do mesmo tamanho, tá? Então, agora eu vou passar a ferro essas 3 partes aqui do meu laço e volto com vocês. Então, agora com todas as partes passadas a ferro, tá? Essas duas aqui a gente começa unindo elas assim. Você tem que perceber o seguinte, que quando você levanta as suas pontas, elas continuam abertinhas, tá? É isso que você tem que fazer. E aí, então, você vem e costura, tá? Você não costura elas bem retas sobre a outra, porque senão elas vão ficar assim, tá? Costura elas já abertinhas, entendendo que quando você erguer elas ou colocar no vestido, elas vão ficar com a abertura, tá? Então, eu vou costurar aqui. Eu vou costurar com vocês, porque é bem simples. Pronto. Pra ficar bem esclarecido, tá, meninas? Costurei aqui, então, eu venho e tiro esse excesso, tá? Tirando esse excesso, então, eu vou dar uma selada. Se você tem overlock e quer passar, totalmente a seu critério. Fiz isso, então. Agora, eu vou organizar a parte do meu laço, tá? Como eu mencionei com você, se for o seu segundo lacinho, você se atenta pra ficar tudo do mesmo tamanho. Eu passei a ferro, já vinquei aqui também a marcação, que eu vi que vai ficar do mesmo tamanho. Inclusive, é interessante você fazer os dois juntos, porque aí você vai passando os dois iguais, tá? Feito isso, então, passei a ferro, dobrei ao meio e passei a ferro pra vincar o centro desse meu laço, tá? Porque agora eu vou fazer o franzidinho nele. Eu vou começar de cima pra baixo. É muito importante você se atentar. Se tá começando por cima, você vai ter que terminar por cima, tá? Se você começar colocando a agulha por baixo, vai ter que terminar por baixo. Então, eu vou fazer isso, ó. Aqui eu passei 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Que foi a quantidade que eu passei do outro lado. Então, aqui eu venho e puxo.
puxando assim, para ficar igual o outro lacinho que eu já fiz, tá? E aí eu giro a minha linha em volta deste laço. Com atenção para que ele fique todo igual, todo uniforme. Vou arrematar ele aqui agora, tá? Essa é a parte da frente do laço. Ficou assim, tá, meninas? Então, eu vou puxar ele aqui pra trás, essa minha linha. Porque aqui atrás agora eu vou começar a costurar o miolo dele, tá? Aqui tá o miolinho, também passei medindo pra ficar do mesmo tamanho desse que eu já fiz. Vou tirar aqui esses fiapinhos e vou selar com o isqueiro, tá? É bem leve, olha, percebam que eu tô passando bem leve, tá? Nem esquenta meu dedo quando eu faço isso. É só pra selar e ficar tudo juntinho. Então, aqui na parte de trás, lembrando que essa que fica as pontinhas é a frente. Então, eu venho aqui para a parte de trás, posiciono bem no meio e costuro. Tá? Com cuidado pra não deformar o meu laço. Vou costurar aqui. Desta forma, tá? Agora, então, já uni o miolo do meu laço. E agora eu posso dar a continuidade. Eu vou só colocar a linha na minha agulha aqui e volto para mostrar pra vocês como finalizar. Pronto, já coloquei a linha na minha agulha aqui, então. Vamos fechar o nosso miolo, tá? Como eu já mencionei, se for o seu primeiro lacinho, ok, você passa e está pronto, né? Como esse é o meu segundo lacinho, eu preciso me atentar para que ele fique igual ao primeiro, tá? Estando igual, eu posso finalizar. Eu coloquei aqui, vou só tirar esse excesso de linha aqui e vou selar também, tá? Para que não fique desfiando. Selei aqui, eu vou fechar esse lacinho, tá? Com pontinhos à mão mesmo. Desta forma, tá, meninas? Então, com o meu lacinho já finalizado, observem aqui, ó, que ele está igual o outro, tá? Ajusta para que ele fique bem perfeitinho. Desta forma. Agora, então, com a minha linha já aqui, na parte de trás do meu laço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encaixar as pontas dele bem em cima dessa costura que eu fiz e vou costurar unindo ela no meu laço, tá? Bem simples também. Eu faço uma espécie de um caseado, tá? Porque eu sei que vai ficar bem firme. O acabamento que eu uso para esses lacinhos é colocar a minha etiqueta aqui, tá, meninas? Como eu não uso overlock, eu coloco a minha etiqueta. Feito isso, então, eu já tenho os meus 2 lacinhos prontos para colocar no meu vestido. Vou mostrar pra vocês. Agora, então, com os lacinhos prontos, tá? Como vocês viram aí, eu vou mostrar pra vocês como fazer o forro, tá, meninas? Vou tirar o lacinho, porque agora a gente precisa manusear e pra não amarrotar o lacinho. Então, agora eu vou explicar como fazer o forro, tá? As medidas do forrinho estão aí no material de vocês. Como ele é apenas uma largura, ele vai ter apenas a costura em uma das laterais, tá? Diferente da sainha, tá? Fiz aqui, então, a barrinha fiz exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui na saia, tá? Dobrei uma vez, passei a ferro, dobrei outra vez, passei a ferro e então eu costurei bem rente a essa dobra, tá? Depois que eu fiz isso, eu passei a ferro e dobrei aqui, fazendo uma marcação, tá, meninas? Fiz uma marcação, deixei 5 centímetros aqui e fiz essa marcação vincando para eu então colocar esse filozinho. É algo bem leve, só para dar um charminho mesmo, tá? E totalmente opcional. Vocês podem fazer apenas o forro sem o filozinho, a critério de vocês. Como eu já fiz aqui para explicar como fica, vamos fazer o outro lado juntos, tá? Você vai pegar o seu filó, tá? Na medida que consta aí, vai passar 2 costuras como eu passei aqui, tá? Do mesmo jeito que você passou na saia.
e vai franzir. É super simples. O filó é muito gostoso de trabalhar, tá, meninas? Não se preocupem. A gente passa 2 costuras para não correr o risco de arrebentar, tá? Porque ele é super fácil de trabalhar. Quando você franzir, você vai franzir até que chegue aqui, ó. E aí, então, depois que tiver franzido, que você arrematar aqui, tá? Eu só quero explicar pra vocês. Você vai posicionar aqui, bem rente a essa marcação que a gente fez aqui vincando, tá? E aí, então, você vai costurar esse filó aqui. Do mesmo jeito que eu costurei desse lado, tá? Eu vou costurar, então, aqui o outro ladinho, tá? Porque eu coloquei 2 medidas. E, então, eu volto pra mostrar pra vocês. Na sequência, eu já passo 2 costuras aqui na cintura do meu forro pra franzir que chegue aqui a medida da cintura do meu vestido que já está pronto, tá? Eu vou fazer esses processos aqui, então, e volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui, então, o forrinho, que na verdade é um saiota de armação, porque quando a gente coloca esse filó, é com a intenção de dar um volume, tá? Então, na verdade, esse vestido não vai ter forro, ele vai ter um saiota de armação embutido, tá bom? Agora eu vou explicar pra vocês como colocar. Eu já franzi aqui a cinturinha, vocês vão perceber que vai ser um franzido bem mais sutil, até porque a medida deste forrinho aqui, né, desse tecidinho aqui, é bem menor que o da saia. Feito isso, então, agora a gente vai virar, colocando todo o filózinho pra dentro, tá? Aí você vai verificar se você vai deixar essa costura na lateral ou nas costas. Se você vai deixar nas costinhas, você marca o meio das costas, tá? Eu vou deixar na lateral. Então, você vai abrir assim o seu vestido. Como eu falei, vou pôr na lateral, então eu vou posicionar aqui, porque eu vou colocar costura com costura. Vou colocar aqui dentro, tá, meninas? E, novamente, eu vou, então, ajustar aqui, ó, costura com costura. Tá? Como a gente franziu que chegue aqui na cintura, é só ir distribuindo, tá? Cuidando pro teu franzido ficar bem distribuído, pra não acontecer dele escorregar pro ladinho e ficar um lado mais franzido que o outro, tá, meninas? Muita atenção. Distribui aqui, então, pra gente poder costurar. Eu quero só explicar pra vocês. Prontinho, já alfinetei aqui toda a cintura, tá? E agora, então, eu vou costurar. Vou costurar com a linha branca mesmo, tá? Pra ficar bem distribuído, mantendo sempre a mesma margem do início ao fim. Como você já costurou o tecido vermelho, eu te aconselho, então, a costurar assim, ó, com a parte branca pra cima, pra você ir cuidando isso no lugar, tá? Eu costuro aqui e volto com vocês. Agora com o forrinho já costurado, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, com uma leve armação, tá, meninas? Não recomendo colocar mais do que isso, mais do que tá aí nas medidas, pra não ficar exagerado, tá? Porque isso aqui é só um charminho mesmo, tá? O bebezinho também nem faz muita diferença. E a parte de dentro vai ficar assim, ó, toda embutida, tá? Sem nenhuma costura em contato com o corpinho da criança. Se ficou aparecendo alguma linha, assim como aqui no meu, ó, dessa que a gente usou pra franzir, a gente tira, tá? Pode tirar porque agora não vai interferir. E aqui, onde foi feito a costura, você passa uma overlock. Se você não tem overlock, as dicas que eu sempre dou, leva aí pra sua vizinha, sua amiga. Não tem pra quem levar? Ok. Sela então com isqueiro, depois que você tirar o excesso de linha, e faz um caseado bem justinho, tá? Pra isso ficar bem prensadinho. Feito isso, então, agora sim, o nosso vestido está pronto. Quero mostrar pra vocês como ele tá um xodózinho. Quando ele estiver vestindo uma bebezinha, vai ficar mais lindo ainda. E agora com os lacinhos finalizado. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui é porque você finalizou o seu vestido. Então, deixa o seu gostei e até a próxima aula.